Olá, boa noite. A graça e a paz, o shalom de Deus sobre a sua vida. Vamos nos achegando. Que o Senhor possa ser gracioso conosco hoje através dessa palavra, nos presenteando com seus conselhos, com suas estratégias, seus caminhos, que o Senhor possa realmente alcançar o nosso coração nessa noite. Que você que vai entrar esteja com o coração aberto, dilacerado, singelo diante dele. A palavra dele diz que ele não resiste a um coração quebrantado. Ali ele visita, ali ele fala, ali ele derrama o seu bálsamo, ele traz cura, traz vitória, traz libertação, ele traz a bênção dele, o cuidado dele, o toque dele. Então que nós possamos nessa noite realmente sermos impactados por ele. Nós colocamos lá no spoiler que hoje nós falaríamos dos obstáculos que podem nos impedir do ano novo de ser abençoado. Boa noite, Daniela, minha prima, Deus te abençoe. Sei o Abílio, como é que vocês estão? Creia que Deus tem um trilho novo para vocês nesse próximo ano. Uma janela, um portal se abre. E Deus vai conduzi-los através dele. Vocês vão ficar espantados e maravilhados com a novidade, com o que ele vai fazer. Porque vocês resistiram, suportaram o dia mau. Creia de todo o seu coração. E nessa última palavra eu quero te convidar a abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ler apenas o verso 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2. Esse capítulo, ele diz as bênçãos decorrentes da obediência. E diz assim: se é uma condição, atentamente, com muita atenção, com toda a sua razão, seu entendimento, seu coração, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aqui do verso 3 ao verso 14, Moisés descreve quais são essas bênçãos. E ele diz que não importa se você trabalha no campo, se você trabalha na cidade, não importa se você é um agricultor, se você é um fazendeiro, não importa se você é o patrão, se você é o empregado, não importa. As bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. E ele diz que no verso 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos. Então, olha que promessa. Nós vamos entrar no 2021, o ano da promessa, né, o ano do crescimento. E aqui, ele em 2 versículos, ele diz, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí ele tem uma vírgula e diz assim, tendo cuidado de guardar, como algo precioso, como se fosse uma porcelana, como se fosse um tesouro, todos os seus mandamentos. E quando é que ele fala isso com você? Hoje. Ele diz que hoje te ordeno. É hoje que nós estamos ouvindo? É hoje. Então o Senhor teu Deus
te exaltará sobre todas as nações na terra. Quer ser cabeça? Quer estar por cima? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Você não vai precisar correr, mendigar, pedir bênção. Você está indo, está fazendo, está realizando, não importa aonde, e onde você coloca a mão, aquele espaço abre, aquela porta abre, aquela facilidade vem, aquela ideia nova surge, porque as bênçãos começam a correr atrás de ti e vai te alcançar. É isso que ele está falando aqui. E baseado nesse versículo, eu fiquei pensando que para o 2021, já que é o ano da promessa, como usufruir dessa promessa. Que obstáculos podem impedir da gente receber, desfrutar dessa promessa. Então, por quê? Quem é que não deseja ter um ano abençoado? Todos nós queremos colher o melhor nessa vida, mas nós temos obstáculos. Não é tudo que você planta, tem a chuva intensa que lava a terra, tem o vento, tem o sol que castiga, tem a estiagem, que aí falta chuva, a semente, tem a pedra, tem a praga que pega na semente, na lavoura. Então tem um mundo de impedimento, né? Mas Jesus disse que ele, sendo o verbo era com Deus, e sem ele nada foi feito, e o verbo é a palavra. Ele diz assim em João 16:33, estas coisas, essas que nós lemos, e todas que estão ali na palavra, que vos tenho dito, é para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus está dizendo assim, olha, eu me encarnei, eu tive aí como homem, eu sei o que é uma aflição, eu sei que é dor, eu sei que é opressão, mas eu venci. Então eu sou o modelo, eu sou o molde, né? E olhando para tudo isso, eu fiquei pensando o que poderia ser esses obstáculos. Eu coloquei 8, talvez Deus vai te revelar mais alguns, né? Amanhã, se a gente for falar de novo, Deus pode mostrar outros. E o primeiro deles, talvez o mais importante, o pilar mestre, né? O maior obstáculo de todos eles é a falta de fé. Porque olha que coisa interessante. Nós estamos falando em conquista, nós estamos falando em vitória, nós estamos falando em nos apropriar da bênção. E o livro de 1 João, capítulo 5, ele dedicou esse capítulo dizendo que a fé que vence o mundo. Mas no verso 4, ele diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o que te dá vitória? O que te leva ao sucesso, mas sem perda? Ao sucesso completo? O que faz você ser vitorioso nesse mundo? Sua capacidade? Seus recursos? Seu diploma? A sua força jovem? A sua experiência já na terceira idade? Claro, tudo isso no natural, sim, mas não é suficiente para entrar e usufruir daquilo que Moisés escreveu, ao ponto da bênção correr atrás de você, ao ponto de que tudo onde você colocar a mão prospera. É preciso da fé. Por quê? Porque o que vence o mundo é a fé. O próprio Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus me fez para o louvor da glória dele, para agradá-lo, para servi-lo, para honrá-lo.
E eu não consigo fazer isso sem fé. Por quê? Porque ela é invisível, porque eu preciso crer. E crer é um produto da fé. Crer é um produto da fé. Pela fé, temos a certeza que o mundo foi criado. Que Deus fez, trouxe à existência do nada tudo que existe. Pela fé. Então, sem fé, nós não avançamos, não conseguimos lutar a carreira que nos está proposta, sem fé nós ruímos. Eu não desfruto da bênção, porque é preciso crer, e crer eu preciso da fé. E a fé, meu querido, a própria palavra diz que é algo que a faculdade não te dá, que a razão não te dá, que homem nenhum pode te dar. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Essa palavra eu ouço e eu acredito, eu confio, então eu começo a receber fé. Fé. Todas as impossibilidades no treinamento de Jesus com seus discípulos, quando eles estavam naqueles 3 anos e meio de ensino com Jesus, né? Onde eles ficaram com medo de morrer porque o mar estava revolto, a tempestade veio. Jesus dizia assim: homens de pequena fé. Jesus diz: olha, se você tivesse fé, você diria para esse monte sair daqui e ir para lá, e ele iria. Então, o primeiro obstáculo é a falta de fé. O segundo obstáculo é a falta da vida com Deus. O livro de Tiago, ele é muito prático, ele diz que nós precisamos ser praticantes da palavra. Eu só me torno praticante se eu me alimento. Queridos, nós alimentamos todo dia, almoço, janta, café da manhã, às vezes um lanche à noite, às vezes mais alguns beliscos à tarde. Isso para o nosso físico, para ter energia para o nosso corpo. E para a nossa musculatura, você caminha, você vai para uma academia, você faz exercício. E para a nossa vida espiritual? Para mim, me fortalecer o meu espírito em comunhão com o Espírito de Deus, com a palavra, com o verbo, para mim poder vencer o mundo. Eu preciso ser o quê? Um praticante da palavra. Aquele que caminha na palavra, que vive a palavra, que vive o que já aprendeu, que vive o que já recebeu. E eu só vou fazer isso se eu me alimento, se eu como. Porque, veja bem, a nossa alimentação natural, eu posso comer hoje quase até estourar, mas isso pode me sustentar pelo dia inteiro, mas quando for amanhã, o que eu preciso? Me alimentar de novo. Assim é a palavra. É algo diário, é algo, sabe? E aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ouvi, eu tenho que ter um coração humilde e dizer: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero aplicar isso na minha vida, na minha família, na minha casa. Por quê? O obstáculo que pode impedir, o segundo obstáculo que pode impedir de você ter um ano abençoado é falta de vida com Deus. Terceiro obstáculo, o medo. O medo é algo que nós nascemos com esse sentimento. Ele tem o seu lado bom, necessário, poderoso, né? Porque ele nos traz precaução, ele nos traz a racionalidade para pensar que tem coisas que nós não podemos fazer, né? Por exemplo, eu não posso sair ultrapassando na estrada sem sequer olhar, né, na pista simples se vem outro carro, porque eu tenho medo de morrer. Então é um medo salutar. Mas o medo que nos paralisa, o medo que nos torna covardes, o medo que
O próprio Deus, né, Paulo escrevendo em Timóteo, 2 Timóteo 1,7, ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos tem dado, não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Então, a covardia é um grande inimigo que faz muitos ficarem paralisados, por falta de coragem, de romper as dificuldades, de confiar na atuação de Deus em suas vidas. Por quê? Porque quem tem medo, um medo descontrolado, ele vai minando a fé. Você vai entrando nessa caverna. E é algo inerente ao ser humano. Lembra do profeta Elias? Elias desafia os profetas de Jezabel e de Acabe, e ali ele tem uma grande vitória. Ele desafia o povo a escolher a quem servir, e Deus se manifesta poderosamente. Mas no outro dia ele recebe uma mensagem de Jezabel dizendo: olha, amanhã essas horas sua cabeça vai estar na bandeja, vai ser servida para mim numa bandeja. E ele tem medo. Um profeta. Ele fugiu, foi se esconder numa caverna, se sentiu fracassado, queria morrer, foi reclamar com Deus. E Deus aparece para ele dentro daquela caverna e diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu não te dei esse espírito. Você tem um espírito de ousadia, de poder. Sabe? Então, o medo. O que aconteceu nesse ano de 2020? O que esse mundo, né, que nós falamos aqui que é a fé que vence o mundo, o que o mundo bombardeou a humanidade em todas as nações? Trouxe medo. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de precisar ir para a UTI e não ter UTI, medo de ir lá na UTI e não sair de lá vivo. Medo. Colocou pavor e, por um tempo, conseguiu nos paralisar. Por causa do medo. Então, o medo é um obstáculo que pode impedir de você e eu ter um ano 2021 abençoado. Quarto obstáculo, a acomodação, né? Aquele satisfeito, ai, tá bom, antes pingar do que secar, ai, tem muita gente pior, muitos morreram, eu estou no lucro, e eu vou me acomodando naquilo, né? É aquele que fez da acomodação uma cama, uma zona de conforto, né? E a gente vê o que essa acomodação, essa zona de conforto faz. Todos os encontros de milagre no ministério de Jesus, ele tirou as pessoas dos seus problemas, trouxe milagres e cura, mas ele teve que tirá-las da zona de conforto, da zona de acomodação, né? Aquele cego na beira do caminho, Jesus falou: o que você quer? Aí: eu quero ver. Então lança sua capa, abre mão do seu ponto de onde você está acomodado aí com as suas esmolas, porque você vai enxergar e agora você vai ter que sair dessa zona de conforto, você vai ter que trabalhar, você vai ter que produzir, você vai ter que conquistar. Aquele que estava no tanque de Betesda por 38 anos, paralítico, Jesus falou: olha, levanta e anda, toma o teu leite e vai. Saia dessa zona de conforto. Faz 38 anos que você está aí reclamando, murmurando, e ai, Deus não me ouve, o anjo não espera por mim, ninguém me ajuda. Saia dessa zona de conforto. Porque por mais que doa, é uma zona de conforto. Quando a gente lê Deuteronômio, quando Moisés vai falar para o povo ali, fazendo a releitura da lei, e ele fala, traz o exemplo da águia. A águia, quando ela constrói o ninho, ela constrói de uma maneira muito sábia. Ela faz toda a galhada com os espinhos virados para dentro do ninho,
depois forra todo o ninho com um capim bem grosso, espesso e bem confortável, e ali ela choca os ovos, lá na rocha, lá em cima, longe dos predadores, para gerar os seus filhotes. Os filhotes nascem, e ela voa, leva comida, coloca na boca, e eles vão crescendo, e agora mesmo o ninho já não cabe, aqueles filhotes, está apertado. E no eles se esfregar, porque cresceram, estão no ninho, e eles olham aquele penhasco, né? Eles não sabem ainda voar, mas o capim vai saindo e os espinhos começam a incomodar, incomoda, ajeita de cá, aceita uma finetada dali, e a mamãe águia vem e convida eles para sair do ninho, mas eles não querem sair. Preferem ficar no ninho, porque ali tem comida na boca, ali não tem vento, ali está confortável, mesmo espetado e apertado. Acomodação. E a Bíblia diz que a mamãe águia, então, ela vem, pega um dos filhotes, coloca nas costas e sobe, e de repente solta ele, e ele ainda não voa, ela vem, pega ele de novo, até que ele saiba que ele é uma águia e ele pode voar. Ela tem que ir lá e tirar ele daquele ninho de acomodação. E o Senhor está fazendo isso nessa noite, porque é um obstáculo na minha vida e na sua vida. O quinto obstáculo: falta de compromisso. Queridos, Jesus foi muito enfático. Jesus não trouxe um evangelho água com açúcar. Jesus não falou que o reino dele era um reino para gente medrosa, para gente acomodada, para gente sem compromisso. Ele diz: olha, você tomar a sua cruz e vir após mim para ser meu discípulo, para seguir minhas pegadas. Esse é o caminho, esse é o trilho. Há um processo. Você vai ter que renunciar a algumas coisas, vai ter que sacrificar outras coisas, vai ter que pagar o preço. E isso muitas vezes nos leva à falta de compromisso. Porque se não for prioridade, eu vou sempre descartando. 7:8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Né? Falta de amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Teve uma queda aqui, se interrompeu alguma coisa, mas já voltamos. Né? Por quê? Porque tudo depende do amor. Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve em 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 13, que o amor é o dom supremo. Se você falar a língua dos anjos, se você fizer milagres, se você der tudo que tem para os pobres, se você for uma boa praça, mas não tiver amor, é como um sino que retine. Não serve para nada. Para nada. E aí ele vai descrever o amor. E ele fala das características do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, né? O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não deseja o mal, o amor nos faz cumprir todos os mandamentos do Senhor. Porque você vai na lei, está escrito assim: não matarás, não roubarás, não desejarás nada do próximo, não é verdade? Agora, se nós tivermos amor, você rouba. Se você ama o próximo como a si mesmo, você deseja o que ele tem, você mata alguém, você, se tiver amor, você não vai honrar seu pai, sua mãe. Se você amar a Deus de todo o seu coração, você vai ter outro Deus. Então, o amor, Paulo começa escrevendo dizendo que é um caminho sobremodo excelente, um caminho de vida. E no final do capítulo 13, Paulo descrevendo o amor, ele diz que o amor jamais acaba. Então, a falta de amor é um obstáculo para mim não ser abençoado. Porque a Bíblia diz que
Se eu odiar o meu irmão, o amor do Pai não está em mim, porque eu me tornei um homicida, se eu matar ele no meu coração. Então, o amor, a falta de amor, ela se torna um obstáculo da bênção de Deus na minha vida. Sétimo obstáculo, o egoísmo, né? O egoísmo é o grande obstáculo na vida de qualquer pessoa, porque ele nos cega. Nós enxergamos só o nosso mundo, olhamos para o próprio umbigo e dimensionamos tudo. Meu sofrimento é o maior e único, a minha sabedoria é a maior e única, a minha vitória é maior do que a do outro, a minha derrota é pior do que a de todo mundo, né? Dimensionamos tudo. Então, o egoísmo, ele se torna uma pedra de tropeço, algo que vai impedir que eu seja abençoado. E Jesus, ali na última ceia, né, naquela última ceia que antevia a Páscoa, ele com seus discípulos, ele vai repartir o pão, vai repartir o cálice, mas ele toma uma toalha e dá um banho, dá um antídoto, uma vacina para o egoísmo. Ele se agacha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E, em último lugar, aquilo que pode impedir eu ser abençoado é a falta de preparo. Querido, seja no plano natural, na sua vida profissional, seja no casamento, para a vida como casal, você como marido, ela como esposa, vocês como pais de filhos. Para você ter um negócio na sua empresa, para você prosperar financeiramente, para você crescer, né? Você precisa estar preparado para as demandas, para as oportunidades. Talvez ela bata na sua porta e nunca mais volte. E se você não está preparado, o bonde vai, você fica. E a vida espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você mergulha, quanto mais você se alimenta dessa palavra, mais forte você fica. Mais fundo você vai. E mais Deus te dá. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Deus vai te dando, vai abrindo seus olhos, vai tirando a escama, o reino dele vai entrando. E a medida, o que é ser fiel? Naquela dosagem que você já recebeu, você vive ela, você caminha nela. E o Pai olha e diz, eu posso aumentar o nível. Aí você aumenta o nível. Você aproveitou aquela oportunidade que você estava preparado para crescer. Porque crescer dói. Casamento dá trabalho. Ser empresário dá trabalho, é difícil. Quantos fracassam? Porque às vezes trabalhou a vida inteira de empregado e olhava e criticava o patrão e desdenhava. E um dia se arriscou e foi, sem preparo. E aí viu que sem preparo não permanece nesse lugar. Vai ter que retroceder novamente, começar de novo e se preparar. E na vida espiritual, no reino de Deus, é a mesma coisa. Eu preciso estar preparado, né? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, ele diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, vamos pensar aqui hoje, como você precisa estar preparado. Você agora, nesses dias que encontra os familiares, e você está ali, né, discursando que aprendeu muitas coisas com esse ano tão difícil, que viu a mão de Deus
no controle de todas as coisas, que perdeu algumas coisas, mas o ganho foi muito maior. E aí as pessoas que estão à sua volta podem pedir, qual é a razão dessa esperança? Mas por que você crê assim? O que é isso? Está doido? Falar que isso foi bênção? E você precisa estar preparado para explicar qual é a razão da sua esperança. Por que você crê dessa forma? Qual é essa medida de fé que te levou a tudo isso? Por que você está nessa paz enquanto todos estão desesperados? Porque o mundo, as pessoas à volta vão pedir a razão da nossa. Por que você está alegre? Por que você está cantando enquanto o motivo é de choro, é de luto? Eu preciso estar preparado. Amém, meus irmãos? Então, vamos ver aqui para ficar bem nítido no nosso coração. 8 obstáculos que temos que vencer para ter um ano novo abençoado. Não é um grande emprego, não é ganhar na loteria, não é pular 7 ondas no mar, não é colocar uma semente de romã na carteira, não é passar o Réveillon de roupa branca, de roupa amarela, não. É um posicionamento, né? Que eu vou ter um ano diferente, eu vou entrar nas bênçãos, eu vou servir ao meu Deus e as bênçãos é que vão correr atrás de mim. Vai haver uma mudança radical. Até hoje, em toda a minha existência, eu fiquei num desgaste todo ano, e plantando, e sonhando, e escrevendo projeto, e colocando pedra, e lançando fundamento, e aquilo vai, de repente retrocede, e eu estou aqui novamente. Então, para essa virada, eu vou entrar com uma metanoia, uma mudança de mente. Eu quero tirar do meu coração, do meu espírito, a falta de fé. Eu quero ser um homem de fé. Se Deus falou que é assim, é assim. Se Deus falou e está escrito que a bênção corre atrás de mim, eu creio. Se Ele está dizendo que está escrito, eu creio. Se por acaso aparecer escrito lá que o mundo é quadrado, eu creio. A ciência pode falar que é redonda, a ciência pode falar, eu creio. É fé. Porque a fé agrada a Deus. Atrai a bênção. Eu entro num outro mundo, numa outra esfera, numa outra dimensão, e as bênçãos começam a correr atrás de mim. Segundo, a falta de vida com Deus. Precisamos de um devocional, temos toda manhã o Bom Dia Espírito Santo, não é suficiente, você precisa ter a sua intimidade, precisa ler a palavra. Você tem um caderno de anotação que Deus vai falando com você e você vai colocando tudo aquilo que Ele está revelando num versículo, numa frase, numa palavra. Leu uma palavra, não entendeu? Vai no dicionário. Você vai ver a profundidade daquilo e aquilo começa, sabe, ser alimento para você, a te fortalecer. Você vai se tornar um gigante na fé por causa da palavra, da vida com Deus. O medo, esse medo que aprisiona, nós precisamos derrotá-lo. E a gente derrota com a fé, a gente derrota com vida com Deus. Quando a gente lê toda a Bíblia, nós vamos ver que Josué com 300 enfrentou um exército de 144 mil. Impossível, mas venceu. Josué ia ser derrotado, ele levanta a mão e diz para a lua parar e o sol parar, e aconteceu. Então o medo vai embora, porque agora eu tenho a fé, eu tenho uma vida com Deus, e isso está latente dentro de mim. Isso não vai deixar que eu me acomode, eu seja uma pessoa acomodada, que crie uma zona de conforto. Quinto, e isso vai me levar a ter uma vida de compromisso. Não vai ser mais enfadonho orar, não vai ser mais enfadonho ler a Bíblia, não vai ser mais enfadonho ir na igreja, no culto. Não, vai ser prazeroso. Sexto, eu vou ser uma pessoa que vou expressar e viver o amor em todos os poros das minhas células, do meu corpo.
né? Um amor genuíno, o amor que perdoa, o amor que é bom, o amor que é paciente, que é bondoso. Esse amor. Sétimo, eu vou arrancar do meu coração todo o egoísmo. Eu vou ser vacinado por um espírito de humildade, de servir. Porque na Bíblia está escrito: maior é aquele que serve. Os humilhados serão exaltados. Jesus diz que se você chegar num lugar, numa palestra, numa conferência, não senta nos primeiros lugares. Senta lá atrás, porque você pode sentar aqui e alguém da organização chegar e falar: esse lugar aqui é de uma autoridade, e te envergonhar. Mas você pode estar sentado lá atrás e Deus mostrar, e alguém vai lá e diz assim: olha, eu quero que você sente aqui na frente e te honrar. Sabe? Então, a humildade. E eu preciso ser uma pessoa preparada o tempo todo. Como é que eu me preparo? Como é que você se prepara? A gente não sai na segunda-feira para ir trabalhar de qualquer jeito. Você não vai para uma entrevista de emprego de qualquer jeito. A gente se prepara. Eu preciso me preparar para a jornada da vida. Então, meus irmãos, hoje é dia 29, a última live do ano. Quinta-feira, nós vamos ter um portal aberto de uma estação para outra. E se eu atravessar esse portal com as mesmas coisas que sempre fiz, do mesmo jeito que eu sempre levei a vida, o resultado é igual ou pior, porque a dificuldade do outro ano nós não sabemos o que nos espera. Mas, se eu mudar minha mente, mudar meu posicionamento, meu coração, se eu me encher de fé, se eu ter uma vida intensa com Deus, de oração, de leitura da palavra, de estar na presença dEle, de gozo da presença dEle, se eu lançar fora o medo, se eu lançar fora a zona de conforto, se eu for uma pessoa de compromisso, de renúncias, que entendo que tem o processo. Eu não posso chegar no topo da vitória se eu não quiser passar pelo processo. Isso chama compromisso. E eu preciso ser a expressão do amor, né? E eu preciso ser humilde e eu preciso estar sempre preparado. Amém? Vamos orar? Boa noite, Murilo. Boa noite a todos vocês que foram entrando. Nós tivemos algumas quedas de energia, por causa da chuva, dos relâmpagos. Eu não sei se teve perda de alguma coisa, logo voltou, mas nós seguimos, continuamos aqui falando, fazendo aquilo que Deus propôs no coração para essa última live. Amém? Vamos orar. Quero orar pela tua vida. E dizer para você que se nós não nos vermos, feliz ano novo. Que você tenha um ano novo totalmente abençoado. E que as bênçãos que já estão liberadas lá no ano novo, quando você atravessar e colocar o pé nessa terra, elas corram atrás de ti. Amém? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse ano que se encerra agora, por essa palavra que não é a minha palavra, é a tua palavra, palavra que o Senhor zela para que se cumpra, palavra que o Senhor diz que envia ela e ela não é recolhida até que ela estabeleça todo o desígnio, todo o propósito para o qual o Senhor a enviou. E o Senhor sabe com que propósito o Senhor enviou para cada um que está ouvindo agora, que ainda vai ouvir. O Senhor sabe a terra de cada coração, o Senhor sabe a quantidade de água necessária, o Senhor sabe. Porque o Senhor tem em alvo uma colheita. Vidas abençoadas por ti. Homens e mulheres, famílias diferenciadas nessa terra como luz e sal.
que expressam a tua glória, que manifestam o teu reino na terra, que erradica toda a treva. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Ajuda a mim e cada um dos meus irmãos, todos que estão aqui agora, todos que porventura depois entrarem, não importa daqui quanto tempo, que nós possamos ir arrancando todos esses obstáculos da nossa vida, da nossa jornada. É uma questão de decisão. O Senhor sempre deu a escolha para o homem. Se atentamente ouvires e obedeceres, é se eu quiser. Eu fui convidado para ouvir, eu escolhi ouvir. Agora, eu obedeço no segundo passo, se eu quiser. Isaías 1,19 escreveu: se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Há uma condição. Eu preciso querer, eu preciso obedecer, eu preciso caminhar nessa palavra. Pedro, convidado para sair do barco, ele caminhou sobre uma palavra e ele andou sobre as águas. Você quer andar nas águas, sobre as águas, não importa se com vendaval, não importa se mansas, não importa, você quer andar sobre as águas em 2021, caminhe na palavra, sobre a palavra. Amém? Espírito Santo, abençoa. Pai, que cada um que está aqui agora, do outro lado, nessa live, que o Senhor visite o coração de cada um, a sua casa, a sua família, da saúde, da paz. Traga a provisão necessária. E que aqueles que vão se reunir com seus familiares agora, na quinta-feira, para ceiar, com expectativa desse portal, dessa nova estação, que eles se lembrem dessas instruções e que eles entrem com essas expectativas, com essa mudança de mente, atravessem esse portal para esse ano de novidade de vida, esse ano das promessas do Senhor, esse ano de crescimento do Senhor. E que na mesa haja alegria, paz, saúde, comunhão, harmonia. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amanhã, às 7 horas da manhã, bom dia, Espírito Santo. E na quinta-feira nós temos o culto da virada lá na igreja, para aqueles que puderem, não será transmitido, não vamos gravar, né? É algo muito íntimo na mesa, né? Onde nós vamos ali participar da ceia, né? Da ceia festiva, e impatindo os corações, compartilhando ali aquele momento, orando, agradecendo a Deus pelo ano que se encerra e manifestando tudo aquilo para o próximo ano, né? Que ele é bem-vindo, esse ano novinho que Deus nos dá, né? Sendo grato a Ele. Então, e todos os dias, 7 horas da manhã, bom dia, Espírito Santo, e no domingo nós temos o nosso culto às 19 horas, aí sim presencial e online, aonde nós vamos celebrar a primeira ceia do ano, no primeiro domingo do ano, e vai ser sobrenatural. Amém? Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até amanhã às 7 da manhã, se o Senhor nos permitir.